Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Flamengo, torcedor e torcedora do Botafogo. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, portanto, vamos falar do clássico que aconteceu em Brasília, 11 horas da manhã, né? Que maravilha, né? Sob o sol do Centro-Oeste. Parabéns aos envolvidos, né? Estão sempre muito mais preocupados com transmissão de TV do que com a saúde do público e também, sobretudo, né, dos jogadores de futebol, né? Muito interessante, né? 11 horas da manhã em Brasília. E o sol acalentou de fato ali, né, o cérebro, sobretudo do Luiz Castro, né, em relação ao cérebro do Paulo, do Paulo Souza, digamos assim, né. Fogão saiu com a vitória importantíssima, depois de um tempo aí, né, acho que 3 anos sem vitória do Fogão sobre o Flamengo, o Botafogo conseguiu e me surpreendeu. Eu supunha que, no máximo, o Fogão conseguiria um empate nessa partida, e aí eu desprezei, né. Desprezei um problema muito sério do Flamengo, sempre achando, acreditando, e é muito mais acreditar do que propriamente ver na prática, né, a tal da evolução do Flamengo do Paulo Souza, porque de fato a evolução neste Flamengo é uma coisa bem complicada. E olha, meus amigos, eu não vou aqui ficar falando que tem que sair Paulo Souza ou ficar Paulo Souza. O que eu vou falar aqui é o seguinte: é importante pensar a continuidade do Paulo Souza. Os dirigentes precisam sim pensar a continuidade do técnico, porque a questão é, a gente vai ter muita narrativa aqui para justificar uma coisa ou outra. Vai ter muita narrativa para justificar, por exemplo, que ele não foi responsável, que a equipe tal, não sei o quê. Só que todo jogo é isso também, né? Mas o que o Flamengo tem, por exemplo, ali, vamos lá, vamos pensar, por exemplo, na questão do gol. Do gol do Flamengo, né? O gol da galera, né? Falhou de novo. E vai falhar sempre porque não é goleiro para o Flamengo. Não é goleiro para o Flamengo. E quando o Flamengo contratou o Santos, deveria contratar o Santos e outro goleiro. Na verdade, precisa contratar um goleiro até para ser titular. E o Santos ser a segunda opção. Flamengo é Flamengo. Então deveria pensar sempre no melhor e ter o melhor. Buscar um goleiraço aí para ser o titular. E o Santos ser o segundo goleiro. Hugo, é piada. Não dá. Sabe qual é o problema do Hugo? É que mesmo se ele for reserva, ele vai entrar em alguns jogos. E vai ser isso aí. É muito privilégio do Hugo continuar a vestir a camisa do Flamengo como titular em inúmeras partidas. Ele não é goleiro para isso. Não é. Agora, vamos lá. Qual é a questão do técnico nesse... Se ele não pode contar, por exemplo, com um goleiro reserva, se ele não pode, banca um goleiro aí, banca um goleiro novo, banca outro goleiro. Até para mostrar para todo mundo que tem um problema ali. O Hugo falhou, não falhou sozinho, vamos deixar claro, mas falhou. Ele foi decisivo? Sim, foi. Ele foi decisivo porque o Flamengo também criou chance de gol lá. E o Gatito não falhou. Na hora que o Botafogo precisou do Gatito, o Gatito conseguiu responder. O Hugo não, mas o Hugo falhou, mas também o seu Arão, né? Todo mundo ali falhou também. Não só foi o Hugo. Né? Aquele setor ali é uma piada, é uma avenida, né? Então teve muita falha ali, né? E na verdade esse jogo foi um jogo sobretudo de vitória da leitura do que estava acontecendo em campo. E nesse quesito de leitura, Luiz Castro deu um banho aí no seu Paulo Souza. O jogo foi equilibrado, evidentemente, no primeiro tempo, no segundo tempo também, com alternâncias entre o domínio de uma equipe ou outra. O Flamengo de fato criou muita chance de gol, aquela situação que a gente fala assim, então peraí, então o Flamengo, né, se criou muito, o técnico não está errado, não, mas criou, mas sempre tem os mesmos erros. Assim como também tem erros de escalação, tem erro de alteração. Ele escalou, ele colocou o João Gomes no banco hoje. E, de novo, caiu no engodo do tal, do Andrés Pereira, que vive aí, né, assim... gerando forte paixão e ilusão em alguns, né? Em vários homens. O Andrés vive gerando ilusão em vários homens que olham para ele e falam: você é o cara. Não é o cara. Não é jogador para o Flamengo. Felizmente não vai ficar no Flamengo. Não deveria nem estar jogando no Flamengo. Mas ele está ali. Aí o técnico faz o quê? Coloca ele num jogo importante. Coloca o Andrés, que é um jogador limitado, para ser titular. Né? E aí, o Andrés fica até o final, né? Ele fica até o final ainda. Jogando nada e podendo, né, ser expulso. Já até o final. E o Thiago Maia sai.
né? Thiago Massé e o Andrés fica. Então tem coisa no Paulo Souza que é difícil defender, gente. É muito difícil. O que eu tô falando aqui é o seguinte, é muito importante os dirigentes olharem para o desempenho do Flamengo e fechar definitivamente aí, até o final da temporada, se for o caso, com o tal do Paulo Souza ou não. O que tem que fazer é decidir se neste momento, não é hora de trocar. É hora de trocar ou se não é hora de trocar, neste momento. Vale a pena continuar com o Paulo Souza? Será que essa evolução vai acontecer daqui a 8 jogos, 6 jogos, 4 jogos, 3 jogos? Porque ela não está acontecendo. Ela não acontece. E esse é o problema. Tá difícil defender o Paulo Souza. Porque ele tem esquisitices, né? Ele mantém alguns jogadores ali estranhos na equipe. Ele altera mal a equipe, né? Hoje, por exemplo, ele levou uma aula tática de um técnico que estava olhando ali os movimentos do Flamengo em campo e sabendo lidar muito bem com esses movimentos. As alterações, né, mostraram isso. Aliás, o Sauer, presente como titular, foi um erro, na minha opinião, do Luiz Castro, né? Ele conserta isso, colocando um cara que entra muito bem e ajuda a resolver a partida, que é o Diego Gonçalves, né? Então, na verdade, hoje foi uma vitória do técnico, que tem muito mais problemas do que o Paulo Souza, mas muito mais problemas, porque ele está montando um elenco agora, esse elenco está sendo montado praticamente, o Flamengo tem uma base aí, né? Uma base, né? Ele está, assim, dinamitando uma mentalidade defensiva que ficou ali no Botafogo, herdada do Anderson Moreira e outros técnicos também. Então tudo é muito mais complicado nesse momento para o Luiz Castro, não para o Paulo Souza, apesar do departamento médico, né, que é outra piada do Flamengo, né, mandar alguns jogadores, tirar muitos jogadores da equipe. Hoje mandou alguns pro banco de reservas ali, que a gente sabe que jogadores ali é só fachada, né. O seu Tanuri está ali ainda no comando do departamento médico do Flamengo, porque é um clube de amigos. Não importa a competência, o importante é que é amigo. O grande problema do Flamengo hoje é Marcos Braz é o câncer do Flamengo, é um câncer no Flamengo. Tá corroendo a estrutura por dentro. Ele, Spindle, né? Enfim, esses caras aí. BAP, esses caras aí. Chega deles. E antes de falar fora Paulo Souza, tem que falar fora vereador. Vai cuidar da sua legislação lá, meu amigo. Né? Você não usou o Flamengo para virar um parlamentar, você não usou porque usou o Flamengo. É disso, inclusive, que não vai sair nisso. Arrogante, prepotente, incompetente. Que tá, inclusive, traindo você que votou nele. Porque ele não tá nem aí para a legislação. Ele tá apenas ali no Flamengo, usando o Flamengo de novo. Esse cara tem que levar um pé na bunda, no bundão enorme dele, levar um pé no bundão enorme dele e se mandar no Flamengo. Ele e os seus brucaps, os seus amiguinhos, né? Outros enganadores como o BAP, ridículo essa gente, ridícula, tá acabando com o Flamengo. Eu volto a falar, já falei aqui várias vezes, o Flamengo não tá conquistando nada de importante mais. Esses caras estão acabando praticamente com um projeto de equipe, uma equipe forte, vencedora, protagonista do Flamengo, se é que já não acabou. O que estão esperando? Porque as conquistas pararam de acontecer. Estão esperando mais o quê? O que estão esperando? Então esse cara aí, ele que foi buscar um técnico lá em Portugal, buscou um técnico, bancou um técnico para falar, para mostrar para todo mundo, porque se desse certo, eles seriam os responsáveis pela novidade. Pegaram um cara que era questionável, que na Polônia estava sendo ridículo como técnico. Estava muito mal na Polônia. Por que vocês acham que todo mundo facilitou a saída dele? Né? Então, na verdade, foram em Portugal, ficaram um tempo tendo várias novelas em Portugal e trouxeram um cara que, eu disse no começo, se ele fosse o Paulo Souza da Fiorentina, da primeira parte do trabalho dele na Fiorentina, seria um técnico fantástico. Se ele fosse técnico de outros trabalhos, seria complicado. Então, por causa disso, ele era uma aposta. Tá aí o que vocês queriam, né? Então agora é o seguinte, pensar agora, neste momento tem que pensar mesmo dirigindo o Flamengo, o que eles querem, se eles querem continuar com esse cara ou não, né? Porque se for para continuar com o Paulo Souza, e aí tem que apoiar muito mais, aí nessa hora tem que baixar na entrevista para dar entrevista, né? Tem que, enfim, fazer algumas remodelações ali também internas no clube, tem que contratar jogadores de verdade, tem que contratar um meia, tem que contratar também um lateral direito, Isla, Mateuzinho, Rodinei, joga tudo fora, tudo no lixo, né? Porque os três não dão um lateral que o Flamengo precisa. Um lateral que o Flamengo precisa. Precisa de lateral, precisa de meia, né? Precisa de jogadores. Né? É claro que precisa entregar jogadores para esse técnico, mas o material humano que ele tem,
né? Com o material humano que ele tem neste momento, ele também não está entregando resultados interessantes. A gente precisa combinar que não está evoluindo. E essa observação é uma observação bem técnica mesmo, objetiva. Não há evolução. Porque o Flamengo sempre vai ter problema. A gente sabe como são os dirigentes. O cara da presidência, ele está preocupado com o Flamengo mesmo? O sumidão? Ou ele está preocupado com, sabe, em fazer demagogia política? Ele está mais preocupado com a Petrobras ou com o Flamengo? Pensa sobre isso também. Um fora Landim também não seria interessante? Então os problemas do Flamengo sempre vão acontecer. Então aqueles que justificam, o Flamengo criou inúmeras chances de gol, não marcou, tal, não sei o que, aquela coisa toda. O Flamengo criou, é culpa do técnico, não sei o que tal. Mas tá sempre desse jeito. O Flamengo sempre vai ter problema. Então, com esse técnico ou com outro técnico, vai ter muito problema. Então o Flamengo criou muito, mas ninguém lembra do departamento médico. O Flamengo criou muito, mas ninguém lembra que precisa de reforços e tal. Mas já precisava antes e vai continuar precisando. Com esse técnico, sabe que ele consegue lidar com esses problemas e fazer um Flamengo vencedor? Porque a questão de buscar não outro técnico é que essa justificativa de que muitos problemas são entregues para o Paulo Souza, muitos problemas vão continuar sendo entregues para o Paulo Souza e serão entregues também para um outro técnico. Esse técnico consegue lidar com esses problemas que são entregues para ele? Isso é uma coisa para a diretoria pensar neste momento. Porque a coisa está muito feia. Quanto à questão do Botafogo, eu não imaginava essa vitória. Achei que foi brilhante taticamente o Botafogo. Brilhante. O Botafogo foi muito bem taticamente. Mas ganhou sobretudo por causa do Gatito. O Gatito pertence ao América do Rio, é isso? O Gatito joga no Flamengo e defendeu todas aquelas bolas. Ele defendeu no lance do gol, ele foi lá e fez a defesa, é isso? Não, ele não joga no Flamengo. Ele joga no Botafogo. Quando a gente analisa o Botafogo e ver a qualidade do Botafogo, a gente tem que considerar também que o Gatito tá ali. O Flamengo, com o seu elenco e tal, tem o Hugo, né? O que adianta você ter Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e ter o Hugo como goleiro, né? Então a questão é essa, o Gatito pertence ao Botafogo. O Botafogo não foi melhor que o Flamengo, só ganhou por causa do Gatito. Não, foi melhor, porque tinha o Gatito, né? Ou pelo menos foi igual ao Flamengo. O Botafogo ganhou porque tem jogadores interessantes no seu elenco. Um deles é o Gatito. E hoje, pelo menos, teve um técnico muito bom. Muito bom. Com a leitura tática fantástica do que aconteceu em campo e com alterações precisas ali para mudar a história do jogo. Parabéns a Luiz Castro, parabéns ao Botafogo. Vitória muito importante para dar confiança nesse processo de construção da equipe. Quanto ao Flamengo, os erros de sempre, né? Fica difícil justificar esses erros, fica difícil apoiar aqui o Paulo Souza. Não dá pra ficar apoiando o Paulo Souza, não dá. Eu não tô falando que ele tem que sair, eu tô falando que essa é uma decisão da direção. Mas não dá também pra ficar passando pano pra ele. Não dá. Não dá. Nesse momento ele não consegue realmente entregar resultados com os problemas que são entregues pra ele. Ele não consegue, né? E outros técnicos recebendo problemas podem se entregar alguns resultados. Então fica aí a decisão para a direção do Flamengo. Agora, essa decisão não pode ser à luz dos próximos resultados ruins, né? Ou bons. Tem que ser à luz do que foi o desempenho do Flamengo até agora sob a gestão do Paulo Souza no banco de reservas do Rubro Negro. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.